No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre essa Air Fryer barra forno da Mundial, que tem as portas French Door e um painel bem diferentão. Vamos verificar os acessórios que ela acompanha e ao mesmo tempo fazer uma carne para verificar como é que ela fica, como é que ela faz então ali o processo de assar. E claro, verificar se realmente vale a pena ter na sua cozinha ou mesmo na sua casa. Eu sou Daniel da CaixaMala.com e se você tem interesse em conhecer essa máquina de ponta a ponta, fica conosco nesse vídeo. Para começar nosso review, é importante destacar que essa Air Fryer tem 2000 watts de potência, uma potência bem elevada, então não pode ligar em qualquer tomada, tem que ser uma tomada específica que vá atender a demanda então desse dispositivo. Aqui eu vou ligar então na torre de tomadas, e aí é uma torre que já está preparada para poder então justamente suportar um eletro mais robusto, e isso é bem importante para que você possa resguardar a sua segurança e também aqui a durabilidade do equipamento. Como já mencionei, as portas são no estilo French Door, que você costuma ver nas geladeiras. É bem interessante porque quando você vai fechar, ela tem uma pressão aqui para poder manter então as portas fechadas, porque é uma segurança a mais. Também gostei que tem aqui essas vedações, ó, na qual segura então o calor e ao mesmo tempo protege caso você feche aqui de forma descuidada, vai pegar em cima da borracha. Outra questão interessante é a iluminação, ó, quando eu abro aqui, ela liga aqui a iluminação para poder visualizar o conteúdo interno, o alimento interno, e aqui então o painel, que é bem diferentão. Basicamente eu consigo controlar aqui, eu vou colocar no 3, onde liga então toda ela internamente, utiliza então todo o espaço útil e eu posso escolher então o alimento que eu quero. Posso escolher aqui carne e automaticamente apertar no play para ela começar então a fazer ali o setup da carne. Outra questão interessante é que ela possui esse acessório aqui, ó, que é uma divisória. Inclusive tem até uma seta aqui, ó, apontando que fica para cima. E aí eu posso colocar aqui, ó. E agora então eu tenho duas áreas distintas para poder então fazer o cozimento do alimento. O fato dela ter então essa divisória permite que eu faça então cozimento de alimentos distintos, diferentes, inclusive com tempos e setups diferentes. Vou ligar ela, escolher aqui então somente esse lado, o lado esquerdo, e eu posso colocar, por exemplo, batata frita e depois escolho aqui o setup 2 e vou colocar aqui, por exemplo, lasanha. Ó. Vejam que são temperaturas distintas com tempos diferentes. Aperto o play e ele começa então a fazer de um lado a batata frita, do outro lado a lasanha. E assim eu consigo fazer cozimentos de coisas separadas, bem interessante. Falando um pouquinho sobre a área útil, o espaço interno que ela possui. E ela tem então 32 centímetros aproximadamente aqui nessa área da largura. Ela tem 20 centímetros aproximadamente aqui então na altura e na profundidade, que é o espaço lá atrás, é basicamente 29 centímetros, daqui até lá ao fundo. Ou seja, é um espaço bem interessante, apesar de ela ser grande, o espaço interno também está bem avantajado. Sobre acessórios, já mostramos então a divisória para poder então cozinhar dois alimentos distintos. Também que ela vem com essa grelha e aí tem regulagens internamente que eu posso colocar aqui, ó, mais no fundo, posso colocar mais aqui no meio, como vocês visualizam, e mais na parte superior. Eu particularmente, quando testei ela nos últimos dias, tenho usado muito aqui na parte do meio para poder fazer uma pizza, pão de queijo, carne ou algo semelhante. Ela vem com outros acessórios, por exemplo, essa bandeja aqui, que é legal para poder fazer um pão de queijo. Eu posso colocar ela aqui no fundo, posso colocar no meio ou na parte superior. Quando você vai basicamente fazer uma carne, pode também utilizar esse acessório aqui, e aí você pode inclusive, ó, colocar os dois combinados, aonde a bandeja de baixo pega aquela gordura que costuma sair da carne e a bandeja de cima então faz ali basicamente o suporte da carne com o cozimento. E aí aqui então eu posso colocar na parte inferior ou mesmo posso deixar aqui na parte superior e pegar então essa bandeja aqui e colocar aqui mais no meio, ou seja, tenho essa opção. Outro acessório que acompanha também a Air Fryer é esse pegador aqui, que é um charme, que ajuda muito você conseguir então pegar aqui a bandeja, fazer a manutenção e conseguir então virar carne ou algo semelhante. Tem também esse pegador aqui, mas eu confesso que passei mais trabalho do que
realmente usando aqui o dispositivo, vai apertar e vai então encaixar um lado e depois encaixar o outro. Ó. Veja que até passa um pouquinho de trabalho para poder encaixar, e aí eu puxo aqui e faço então a manutenção. E aí depois, para poder liberar, é só apertar aqui de novo, sai, e eu consigo então fechar aqui as portinhas e continuar com o cozimento. Vamos falar um pouquinho então agora dos acessórios que vão utilizar apenas um compartimento ou os dois compartimentos separados. E aí nós temos então essas duas bandejas que acompanham então a Air Fryer, para que eu possa cozinhar alimento 1 aqui nesse compartimento e alimento 2 aqui nesse compartimento. Assim como acontece com aquela área maior, eu tenho a bandeja também específica para poder então colocar aqui em cima. Posso fazer uma carne e coletar então a gordura aqui na parte de baixo. Mesma coisa aqui, posso fazer uma outra carne aqui diferente e coletar a gordura aqui na parte de baixo. E aí assim eu consigo então fazer dois alimentos distintos. E antes que me perguntem, Daniel, tem grelha somente para colocar em lados distintos, ou seja, uma grelha para colocar aqui e outra aqui? Não, não tem. Grelha é somente para a área maior, quando você quer utilizar então toda a largura da Air Fryer. Para ter uma ideia da dimensão interna, ou do espaço interno, melhor dizendo, eu tenho uma forma de 26 centímetros de diâmetro e uma altura de mais ou menos 8 centímetros. Eu consigo colocar aqui a forma do bolo, tem espaço aqui interno sobrando, tanto na profundidade quanto na largura, para que eu consiga então cozinhar o bolo tranquilamente. Vale também salientar que eu consigo fazer uma pizza tranquilamente, seja aquecer ela ou mesmo assar, cozinhar. Importante, tá? Aqui tem uma forma, não uma forma de pizza, mas para ter uma ideia, 27 centímetros de diâmetro e olha só, ainda sobra um bom espaço aqui para que eu consiga então trabalhar, e mesma coisa na profundidade, ó, tem um espaço aqui que eu consigo ainda trabalhar com a forma, ou seja, dá para assar alimentos bem avantajados aqui nessa Air Fryer. Para a gente conseguir ver então como é que ela se comporta quando está assando alguma carne, algum alimento, como é uma carne mais magra, eu vou usar somente essa bandeja aqui, e aí vou colocar aqui alguns medalhões pequenos de filé mignon, mais um fiozinho aqui de azeite, cozinha melhor, prontinho. E agora então nós vamos colocar dentro da Air Fryer. Como eu utilizei a bandeja maior, eu vou precisar utilizar então toda a área útil. Eu vou deixar aqui no meio porque tem um bom espaçamento aqui com as resistências que ficam no topo. Vou pegar a área 3 que pega toda a Air Fryer e vou colocar aqui a opção de carnes. Aí tem uma questão que eu particularmente gosto. Eu gosto de carne mais bem passada, até porque tenho crianças na casa. Então eu vou deixar aqui na temperatura, uma temperatura de 210 graus. E o tempo eu vou deixar 18 minutos. E aí só dá então aqui o startar, que é o play, e ele começa então a assar a carne. E aí eu posso apertar aqui a iluminação para poder acompanhar de tempos em tempos como é que está então ali a parte do cozimento interno. Enquanto a carne está assando, alguns pontos relevantes. Primeiramente, mesmo com o calor lá dentro mais alto, aqui na parte externa eu consigo colocar a mão, vou sentir que está quente, mas nada assim desconfortável. Outro ponto relevante, vai fazer alguma carne mais gordurosa, vai sair aqui atrás um pouco de fumaça, é normal. Em todas as air fryers que eu testei, seja na VAP Barbecue ou até mesmo na Philips Valita e outras que você pode ver no nosso canal, quando você faz uma carne gordurosa, vai ter sim um pouco mais de fumaça. No quesito cheiro, ela consegue filtrar bem aqui, mas nada assim tipo, nossa, como infesta, como fica impregnado no ambiente. Outra questão com respeito ao som, tá? Vai sentir que ela tá ali, ela faz um certo ruído, mas ainda assim nada muito descomunal. Pelo menos para mim, na minha opinião, nada que atrapalha. Mas vai ter ali um ruído, quem estiver ali ao redor da máquina vai ouvir bem. Ela tem basicamente aproximadamente 40 centímetros aqui na largura, 40 centímetros então na altura e 35 centímetros na profundidade. É quase um cubo. E aí, claro, se você quer espaço, ou na verdade poupar espaço, talvez não seja a opção mais interessante, a não ser que você queira
otimizar entre uma air fryer e um forno, aí sim você vai conseguir poupar um bom espaço, porque ela faz as duas funções e as duas funções muito bem, por sinal. Faltando 3 minutinhos, vou pegar aqui um pedaço para conseguir então justamente verificar o ponto dela. Já temos aqui então o pedaço do filé mignon. Aqui já vemos, ó, que tá bem suculento, ó, tá com aquele vermelhinho bonito, para quem gosta, entre para mal passado, mas ao mesmo tempo já chegando ali no ponto. Eu confesso que com criança em casa, como já falei, acabei me acostumando a comer a carne mais bem passada sem esse vermelhinho aqui no meio. Mas aí é uma questão de gosto pessoal. Vou pegar aqui esse pedaço, por exemplo, vou dar aqui uma puxada, olha só, bem fácil, ó. Tá bem macia. Obviamente, vou colocar aqui só um salzinho para dar uma temperadinha. Eu normalmente gosto de colocar o salzinho depois na finaleira. Tem gente que vai colocar antes de assar. Uma pimentinha só para dar aquele gostinho. A gente pode ver então que a Air Fryer faz um bom trabalho a assar aqui o medalhão. Bom, depois da carne assada, depois de verificar como é que ela se comporta, vale salientar também que a limpeza não é tão complexa, como você tem um acesso bom ali internamente, é um paninho com detergente neutro, passa, faz a limpeza e depois deixa ela então guardadinha. Vale também salientar, se você viu algum ponto aqui que não ficou muito claro, ficou com dúvida, ficou com alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder. E se você quer ver um review de alguma outra Air Fryer, por favor, é só também deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer ajudar então você.